Quase uma Traça, e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje no Quase uma Traça tem resenha de uma novela muito impressionante que eu li agora em julho. As leitoras que eu faço aqui no Quase uma Traça são uma experiência particular e única minha com o livro que eu estou resenhando aqui. Eu não utilizo aqui um referencial teórico, acadêmico e literário dos grandes especialistas e da minha pesquisa e trabalho como professora de literatura a respeito das obras citadas. Quando a resenha ou opinião sobre o livro partir desse ponto de vista, eu deixarei aqui muito claro. No mais, quando eu falo aqui sobre o tema resenha leitora, estou falando da minha experiência particular e individual com aquela obra. Estou falando de Miguel de Cervantes. Vocês já devem ter visto aqui que eu falei do Novelas Exemplares, escrito pelo Cervantes, que eu tinha lido e que eu tinha achado um livro mediano, que tinha tido só uma novela nesse livro que tinha me impactado e que as outras, algumas eu cheguei até a não gostar muito. Só que este ano, eu escutei num programa de rádio uma indicação de um livro, de uma novela deles, e a pessoa que estava indicando estava falando com muita empolgação da história e fez uma resenha bastante chamativa atrás do livro. E fiquei completamente embasbacada com o que eu li. Por que eu fiquei tão impressionada com o que eu li? Porque quando Colóquio dos Cachorros chegou às minhas mãos, eu devorei este livro. Eu li ele em um dia. É uma novela super pequenininha, essa edição espaçada, a letra é grande, então com certeza vocês conseguem ler um dia também. Eu vi todo o brilhantismo cervantino contido em Dom Quixote nesta novela. A gente tem aqui dois protagonistas que são dois cachorros e alguns outros personagens que são apenas citados, mas estão longe de ter o protagonismo dessa narrativa. E neste diálogo, porque é literalmente um livro inteiro numa conversa entre esses dois cachorros, ele consegue levantar questões a respeito da condição humana, filosofar da maneira mais profunda possível a respeito das nossas escolhas, caminhos e até da moralidade que existia no período em que essa história foi escrita. É claro que o que Cervantes fez aqui foi trazer de maneira alegórica e com todas as características do romance picaresco as reflexões, os questionamentos, as dúvidas, as incertezas, as grandes certezas universais que dominam a existência humana. Ele vai questionar aqui nesse diálogo religiosos, a moralidade quase que compulsória que permeava as sociedades ocidentais, a dinâmica que existia entre as pessoas, o julgamento que fizemos a partir das escolhas que temos como autônomas, mas que na verdade são mediadas por uma moralidade social, por punições ou premiações frente a como reagimos a situações que nos são comuns, independente da nossa condição social. Há também pitadas da dinâmica da sociedade do século XVII em que essa história foi escrita. Vemos representações de misoginia ou de racismo que eram aceitáveis para a sociedade daquela época, porque a dinâmica social daquele período fazia-nos crer que determinadas atitudes abomináveis e completamente incorretas podiam ser aceitáveis diante de conquistas ou benesses advindas desse comportamento hediondo e abominável. Essa novela concentra em pouco mais de 90 páginas todas essas grandes questões. Essas discutidas a partir do diálogo entre Cipião e Berganza, dois cachorros, que inclusive no começo dessa história questionam o fato de eles, animais irracionais, estarem elucubrando a respeito de questões importantes, relevantes e que são caras somente a seres racionais que eles mesmos descrevem como seres humanos e que eles fariam uso dessa fala que de repente surgiu entre os dois para contar a sua história. E dentro nessa narrativa, que na verdade quem conta a história é somente o Berganza, o Cipião faz as suas colocações pontuais e profundamente reflexivas e filosóficas
em cima da narrativa contada pelo Berganza e da sua história de vida. Ou seja, ainda nessa novela temos quase que um romance biográfico a respeito da vida de um cachorro. Claro que a biografia desses dois cachorros, principalmente, quase que exclusivamente do Berganza, funciona como uma sátira social. Tanto que temos aqui o Cipião como uma consciência externalizada. Alguém que vai refletir não só do comportamento dos personagens que são trazidos à tona à medida que Berganza conta a sua história, quanto a maneira que o próprio Berganza se refere a eles, a avaliação ou julgamento que ele faz dessas pessoas e a avaliação e julgamento que Cipião faz do comportamento do Berganza, que por vezes ele entende que deveria ser divergente daquele que ele teve e por vezes ele acredita consonante com aquilo que o Berganza tomou em determinada situação e circunstância. O Cervantes era um grande retratista da sua realidade, mas ele era também um crítico mordaz e irônico da literatura, tanto que vemos nessa história aqui crítica bastante feroz e contundente à Arcádia idealizada. Sim, o pastoreio que nós vimos no movimento como o ideal, aquele que deveria ser almejado pela maior parte das pessoas, veementemente criticado nessa história. Ele mostra, através do trabalho que Berganza exerce como um cão de pastoreio, de que aquela realidade nunca existiu, de que aqueles pastores retratados na Arcádia idealizada só existiam na literatura. E que almejar aquela vida estaria prejudicando, causando danos quase que irreparáveis a uma sociedade e principalmente a um grupo muito grande de pessoas que já viviam em uma condição precária. Ele mostra também aqui, isso é bastante interessante, ao Esopo, as fábulas de Esopo tão famosas e conhecidas hoje, a referência ao Asno de Ouro, talvez uma das suas histórias mais conhecidas, e aqui um trabalho bastante interessante, muito comum em Cervantes, e que talvez faça desse autor um gênio ainda maior da literatura, que é o uso da metalinguagem, a crítica da literatura à própria literatura. A crítica que Cervantes faz aos seus heróis de ofício. A crítica que ele faz aos escritores, às escolas literárias que idealizam e representam o mundo por vezes de uma maneira tão distante de como aquele mundo é. A maneira como a literatura retrata a vida, a condição e a moralidade humana, que mostra uma própria reflexão que Cervantes faz do seu fazer e como ele materializa esse fazer, o que torna a obra ainda mais significativa. É impressionante que em tão pouco espaço, em tão exíguas palavras, Cervantes consiga tratar de temas tão significativos e de maneira tão divertida. Vários dos diálogos entre Cipião e Berganza são permeados por humor, por deboche, por ironia. Há momentos em que o livro vai lhe arrancar risadas. Otantes tratava desses assuntos não de maneira superficial e rasa, mas de uma maneira divergente de como a gente costuma ver na literatura, tão sisuda, tão taciturna. Ele utilizava do humor mais intenso, mais reflexivo e elaborado para tratar desses assuntos. E é uma maneira de experienciar questões filosóficas profundas nas obras literárias muito única e particular que Cervantes ainda possui. Muito essa novela para quem quer começar a ler Cervantes, acho que é uma ótima novela introdutória e para quem gosta de obras permeadas pelo... Se você gosta de narrativas com esse aspecto picaresco, essas sátiras sociais, provavelmente você vai apreciar muito o Colóquio dos Cachorros. Se você gosta de histórias que falam sobre animais ou que tem como a principal voz narrativa animais, tirando aquelas fábulas que não são tão caras na infância, provavelmente você também vai gostar do Colóquio dos Cachorros. É claro que você também pode ler esse livro como a história, o diálogo entre dois cachorros e um deles contando a história e sua trajetória de vida sem se preocupar com as questões filosóficas, morais, religiosas ou existenciais que permeiam essa obra. Afinal, quando eu faço aqui a resenha leitora, eu estou tratando da minha experiência com essas obras e é bastante claro que a sua experiência pode divergir, porque uma obra deste porte tem múltiplas, variadas e interessantes interpretações que faz com que este livro aqui seja ainda melhor. Se
Se você já leu Colóquio dos Cachorros, de Miguel de Cervantes, conte aqui, compartilhe a sua experiência. O caso de Colóquio dos Cachorros foi a melhor experiência possível. Até a nossa próxima resenha, leitora. Tchau, tchau.